chegou o momento mais precioso do culto, é a palavra de Deus. E nós hoje vamos receber mais uma vez com muito carinho o pastor Nilson, com a linda salva de palmas para Jesus. Isso, esse homem de Deus que trará essa palavra direto do trono de Deus para nossas vidas. Glória a Deus. Paz do Senhor, amados. Que bom poder estarmos neste culto denominado o culto da família. Bênção de Deus. Nós somos gratos ao Senhor por esta rica oportunidade. E nesta noite, Deus tem uma palavra na sua direção. Amém, irmãos? Você crê nisso? Diga glória a Deus. Então, por gentileza, abra sua Bíblia no livro de Juízes, capítulo de número 13. Trata do nascimento do homem do sol. Significado do nome Sansão, homem do sol. Juízes, capítulo de número 13. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Então vamos ter misericórdia desse irmão, né? Aleluia, glória a Deus. Estamos em família, né, irmãos? Glórias a Deus. Diz assim a palavra de Deus que não mente. Juízes, capítulo 13, a partir do versículo 1. Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, e por isso ele os entregou nas mãos dos filisteus, durante 40 anos. Durante quantos anos, irmãos? Havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filho. O anjo do Senhor apareceu a essa mulher e lhe disse: eis que você é estéril e nunca teve filhos, mas você ficará grávida e dará à luz um filho. Por isso tenha cuidado e não beba vinho, nem bebida forte, nem coma nenhuma comida impura, porque eis que você ficará grávida e dará à luz a um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha. O menino será nazireu, consagrado a Deus, desde o ventre de sua mãe. E ele começará a livrar Israel do poder dos filisteus. Então a mulher foi ao seu marido e lhe disse, ela foi a quem, irmãos? E disse, um homem de Deus veio falar comigo. A sua aparência era semelhante à de um anjo de Deus, tremenda. Não perguntei de onde ele vinha, e ele não me disse como se chamava. Porém, ele me disse, eis que você ficará grávida e dará à luz um filho. Por isso, não beba vinho, nem bebida forte, nem coma coisa impura, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus, desde o ventre materno até o dia da sua morte. Então Manoá orou ao Senhor. O que Manoá fez, irmãos? Ele orou ao Senhor dizendo, ah, meu Senhor, peço que o homem de Deus que enviaste
venha outra vez e nos ensine o que devemos fazer com o menino que há de nascer. Deus ouviu a voz de Manoá, e o anjo de Deus veio outra vez à mulher, quando ela estava sentada num campo. Porém, Manoá, o marido, não estava com ela. A mulher se apressou, correu e deu a notícia a seu marido e lhe disse: eis que me apareceu aquele homem que falou comigo no outro dia. Então Manoá se levantou e seguiu a sua mulher. Quando encontrou o homem, perguntou: você é o homem que falou com esta mulher? Ele respondeu: sim, sou eu. Então Manoá disse: quando se cumprirem as palavras que você falou, qual será o modo de viver do menino e o seu serviço? O anjo do Senhor disse a Manoá: a sua mulher deve guardar de tudo o que eu disse a ela. Não deve comer nada que procede da videira, não deve beber vinho, nem bebida forte, nem comer nada que seja impuro. Ela deve observar tudo o que lhe ordenei. Então Manoá disse ao anjo do Senhor: permita-nos convidá-los a ficar conosco. Queremos preparar um cabrito para você. Aleluia. Porém o anjo do Senhor disse a Manoá: ainda que você me convide, não comerei a sua comida, mas se você preparar um holocausto, ofereça ao Senhor. Aconteceu que Manoá não sabia que aquele era o anjo do Senhor. Então Manoá perguntou ao anjo do Senhor: qual é o seu nome, para que possamos honrar você, quando se cumprir aquilo que nos falou? O anjo do Senhor respondeu: por que você me pergunta pelo meu nome, que é maravilhoso? Então Manoá pegou um cabrito e uma oferta de cereais e ofereceu sobre uma rocha ao Senhor Deus. E o anjo do Senhor fez algo maravilhoso enquanto Manoá e a sua esposa estavam observando. Aconteceu que, enquanto a chama que saiu do altar subiu para o céu, o anjo do Senhor subiu nela. Ao verem isto, Manoá e a sua mulher se prostraram com o rosto em terra. Nunca mais o anjo do Senhor apareceu a Manoá nem a sua mulher. Então Manoá ficou sabendo que aquele era o anjo do Senhor. Amém, irmãos? Louvado seja Deus pela sua palavra. Amados, o texto que nós acabamos de ler nos retrata uma realidade terrível, porque o texto diz que durante 40 anos os filisteus subjugavam o povo de Israel. Filisteus eram inimigos de Israel de forma assim tradicional. Observa que Davi, ao enfrentar um gigante, ele derruba, e esse gigante era o quê? Filisteu. Davi colocou ali 5 pedras
de posse, porque ele sabia que eram 5 gigantes, os filisteus. Uma pedra seria para cada gigante. Mas o texto fala que agora, 40 anos, o povo estava escravizado, exatamente pelos filisteus. E Deus queria levantar um libertador para que pudesse tirar o povo de Israel das mãos e do domínio do filisteu. Deus, que é especialista em impossibilidade, eu quero crer que não encontrou nenhuma família que tivesse um filho que fosse capaz para cumprir esta grande missão de libertar o povo de Israel da mão dos filisteus. Então, o que Deus faz? Deus vai a uma família. Eu aprendi que enquanto você é marido e mulher, é um casal. Família é só quando tem um filho. Aleluia. E tudo que Deus faz, Deus fará através da família. Deus não faz nada se não for através de uma família. E a prova é que Deus cria o homem, eu digo, dá 3 voltas em torno do homem, e Deus pensa assim, eu posso fazer coisa melhor. Aí Deus faz a mulher, aleluia, glória a Deus, amém? E quando Deus faz a mulher, Ele libera uma palavra para Adão: cresça, multiplique e frutifique, sujeita a terra e domina. Então nós sabemos que Deus, Ele sempre vai contar com uma família para fazer com que o seu propósito se cumpra aqui na face da terra. Deus ama a família, irmão. Deus é família. Está lá o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Deus ama a família. Aleluia. E a família é algo tão tremendo, é tão de Deus, que Deus não deixa nem você escolher a sua família. Deus não deixa você escolher o seu pai, não deixa você escolher a sua mãe, Deus não deixa você escolher os seus irmãos, porque família é algo de Deus, aleluia. Família é projeto de Deus. E eu quero profetizar nessa noite que família é alvo permanente da bênção de Deus para a sua vida, aleluia. Talvez você que está me ouvindo está dizendo: pastor, porque o senhor não sabe a família que eu estou. Eu quero dizer uma coisa: Deus não erra, colocou você na família certa. Se a tua família até hoje não deu certo, a partir de hoje você vai ser um instrumento para mudar a história da sua casa, mudar a história da sua família, mudar a geografia aonde você está inserido. Mas o que eu acho importante, irmãos, para que o milagre de Deus se cumprisse na vida deste casal, teve algo tremendo ali. O que eu acho estranho, que o anjo não falou com Manoá, o anjo falou com a esposa. Ô mulheres, aleluia, fica ligada, aleluia, porque Deus vai falar com você também, aleluia. Não é? Deus fala com mulher, aleluia. A Bíblia diz que o anjo foi lá e falou com a esposa de Manoá. E quando ele chega, ele traz a revelação todinha da história de Manoá. Eu quero dizer para as irmãs: Deus te conhece, aleluia. Ele conhece o que está no seu coração, Ele conhece o desejo no teu coração, e Deus é um Deus de surpresa. Eu quero crer que a esposa de Manoá não estava fazendo campanha para ter um filho, ela não estava fazendo igual Ana, votos para ter um filho, mas Deus, aleluia, tinha um desejo, aleluia, porque os filhos não são nossos, os filhos são herança do Senhor, e Deus, Ele tinha uma herança
com um propósito na vida de Manoá e da sua esposa. Sabe o que eu creio nessa noite, irmão? Que o teu filho é propósito de Deus, aleluia. O teu filho é propósito de Deus. Você deseja um filho, mas só Deus pode fazer um filho, aleluia. Não é o seu espermatozoide fecundando o óvulo da sua esposa que vai fazer gerar um filho, aleluia. Você coopera, mas Deus é que traz à existência um filho, aleluia. E qual era o desejo de Deus? Não era trazer apenas um filho, mas era trazer um filho com um propósito. Eu quero profetizar para você que está me ouvindo esta noite, que Deus tem um propósito, aleluia, para a tua família, aleluia. Deus tem um propósito com o teu filho, Deus tem um propósito com a tua filha. Mas pastor, ele está preso, pastor, ele está nas drogas, pastor, ele está na Cracolândia. O Deus
fazer o quê? Chamar quem? O esposo. Aleluia. Mulher, o ministério do seu esposo é o seu ministério. Marido, o ministério da sua esposa é o seu ministério. Aleluia. Aleluia. Deus, Ele vai usar a família. Aleluia. Deus, Ele vai usar a família. Aonde você for, sua esposa vai. Aonde a sua esposa vai, você vai. Vocês estão juntos. Deus chamou, a chamada é uma só, porque vocês são uma só carne. Aleluia. Um prega, outro ora. Um canta, outro intercede. Mas o segredo, diga comigo, o segredo é estar junto. E quando o anjo aparece, o que acontece? Ela vai lá, corre, chama o marido, chama Manoá, e Manoá agora pergunta ao anjo, e ele fala assim: porventura foi o senhor que apareceu a esta mulher? E o anjo simplesmente sim, ele estava falando com Deus sem saber, irmão. Porque todas as vezes que você vê na Bíblia o anjo do Senhor, é o Senhor Jesus personificado, aparecendo ao anjo como homem. É uma teofania. Então o que nós entendemos aqui desse texto? O anjo fala, realmente ele foi escolhido para ser libertador. Aleluia. Eu quero profetizar e eu quero que você profetize na vida dos seus filhos. Aleluia. Quando ele estiver dormindo, você vai colocar a mão na cabeça dele e vai falar: você é uma geração de libertadores. Deus te escolheu para libertar esta nação, para sarar esta nação, para transformar esta nação, porque Deus conta contigo. Aleluia. Agora, detalhe importante, irmãos, que aquela criança não foi criado de qualquer maneira. Porque o anjo falou, ele será consagrado a Deus desde o ventre. Então tinha um detalhe, olha só. O anjo falou com ela, cuidado com o que você come e cuidado com aquilo que você bebe. Porque você só pode liberar aquilo que você tem. Aleluia. Aleluia. O que nós temos liberado na vida do nosso filho? Nós, como família, temos liberado o que para nossos filhos? Quais são as recomendações que Deus pede para que eu e você, para que nós venhamos a ministrar sobre os filhos que estão à nossa responsabilidade, porque os filhos não são nossos. Os filhos são herança do Senhor. Nós prestamos uma mordomia. A prova é que nós cuidamos dos filhos, colocamos eles, damos formações para ele, e um dia ele casa. Então o filho não é a caderneta de poupança que você investe nele e fica esperando ele dar retorno para você. Não é verdade? Você paga a faculdade, dá curso de inglês, coloca ele top das galáxias, forma na universidade, aí vem um varão, aleluia, oh, glória, aleluia, e falou: ô sogrão, glória a Deus, obrigado aí pelo trabalho que o senhor fez, hein, aleluia, trabalhou direitinho, hein, e vai viver a vida deles. Então o filho não é nosso, não é propriedade, não é direito nosso. Os filhos são do Senhor. Então, qual era a preocupação de Manoá e a sua esposa? De cuidar do filho de uma maneira que aquela criança não fosse contaminada desde o ventre da mãe. Então tudo aquilo que a mãe comia também não poderia ser segundo as exigências de Deus. Não poderia ser bebida forte, não poderia ser vinho, não poderia ser coisa imunda, segundo lá na lei de Levítico. Lembra que Pedro, quando tem aqueles arrebatamentos de sentido, ele vê aqueles animais e ouve uma voz, mata e come, ele diz: como eu posso comer uma coisa que é imunda? Então, ele não poderia se alimentar. E o que eu acho mais tremendo nisso? É que, com certeza, Manoá cooperou junto com a esposa para que a dieta fosse uma dieta do céu, aleluia. Sabe o que significa isso, irmão? Está na mesma missão que a esposa, aleluia. Significa renunciar muitas vezes aquilo que eu quero, aquilo que eu gosto, para cumprir um propósito de Deus, aleluia. Porque ela estava gerando aquele que haveria de cumprir um propósito para Deus. O que você está gerando como casal?
O que você está gerando como família? Ora, os seus filhos vão ser alimentados daquilo que você come. O que você está comendo? Está comendo política? Você está comendo novela? Você está comendo futebol? O que é que os seus filhos têm se alimentado de você? Aleluia! O que tem saído de você para a vida dos seus filhos está servindo para cumprir o propósito de Deus ou está servindo para afastar os seus filhos do propósito que Deus tem estabelecido para ele? Eu acho muito interessante que Deus escolheu uma família certa, porque Manoá, como todo crente gosta de churrasco, né? Já queria matar um cabrito e queria convidar o anjo para ir lá na casa dele comer o cabrito. Ele falou assim: eu quero te honrar, aleluia! Vai aprender, né, irmão? Quer honrar o irmão? Aleluia! Está entendendo, né? Aleluia! Eu quero te honrar. E o anjo falou o seguinte: não, você quer me honrar? Faça um holocausto. Oferece um sacrifício. Aleluia. E a Bíblia diz que quando eles ofereceram o sacrifício na pedra, veio um fogo e consumiu aquele holocausto. E aquela fumaça que subia, o anjo foi subindo junto daquela fumaça, porque o anjo cumpriu agora a missão que ele tinha que cumprir, e agora era a vez dos pais cumprirem a missão. Aleluia. Deus entregou um filho na tua mão, aleluia, mas a responsabilidade é sua. A responsabilidade é sua de gerar paternidade. A responsabilidade é sua de gerar limite, de gerar proteção, de dar destino, de afirmar a identidade. A responsabilidade é sua de ensiná-los o caminho do Senhor, a vontade do Senhor, para que o propósito de Deus se cumpra na família. Observa que Deus não usa a mãe, Deus não usa o pai para libertá-lo, mas Deus usa o pai e a mãe como um instrumento para trazer à existência aquele que haveria de ser libertador de Israel para a glória do nome do Senhor. Eu quero profetizar uma coisa para você, meu irmão. Marido, seja o Manoá, aleluia, na vida da sua esposa. Ouça o que a sua esposa fala. Dê valor à revelação que a sua esposa tem, dê valor ao sonho que a sua esposa tem, valorize aquilo que Deus fala com a sua esposa. Oh, minha irmã, compartilha o que Deus fala com o seu esposo. Ele não vai criticar você, ele não vai desdenhar de você, mas eu tenho certeza que ele vai procurar, aleluia, te ouvir e entender que Deus falou com você, que o Espírito ministrou com você, e você e a sua esposa poderão ouvir a voz de Deus, aleluia, para que o cumprimento do propósito de Deus se manifeste na tua casa e na vida dos seus filhos, aleluia. Não interrompa o que Deus quer fazer na vida da sua família. Não paralise o que Deus quer fazer na vida da sua família. Talvez você diz, mas esse garoto não tem jeito, ele está desviado, ele só quer ficar lá no né? Ele só quer ficar lá. Não é verdade, irmão? Eu já abri mão desse garoto. Não faça isso. Porque quando você rejeita o seu filho, um espírito chamado espírito de orfandade se apropria da autoridade que você deu e traz a sua personalidade e imprime naquela criança. E agora, as entidades é que vão adotar e vai imprimir as personalidade dela na criança. E essa criança será direcionada a um ambiente onde ela é aceita, porque os homogêneos se preferem. Mas tem esse entendimento, que Deus entregou um filho nas tuas mãos, mas Deus deu a receita, Deus deu a dieta, nada imundo, nada impuro, aleluia.
existe condição. O filho não é teu, o filho pertence a Deus. Um dia nós vamos prestar conta dos pequeninos que Deus entregou nas nossas mãos. Então, irmão, vamos honrar o Senhor, cuidando de nossos filhos, para que o nome dele seja glorificado. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E o meu amigo cronômetro me avisa que o tempo acabou. Aleluia, glória a Deus. Então eu quero dizer a você nessa noite que Deus está procurando um marido como Manoá. Queria que os homens ficassem de pé, mesmo que você ainda não tem filho. Aleluia. Deus não falou com Manoá, mas Deus falou. O importante é Deus falar. Não é quem Deus vai usar na sua casa. Deus falou com Manoá, com a esposa de Manoá, e falou 2 vezes com ela. E pela 3ª vez, eles estavam juntos. Diga comigo, homens, o segredo é estar junto. As esposas, as mulheres que estão aqui, que ainda não são mãe, mas que serão mãe de multidões. Aleluia. Irmãs, o fato de Deus falar com a esposa de Manoá não fez dela mais importante do que Manoá. Eu e você precisamos entender uma coisa. Sozinho, nós podemos ir mais rápido, mas junto, nós vamos mais longe. Junto nós vamos mais longe. E você vai longe em tudo, irmão. Que a sua esposa seja a sua melhor amiga, a sua melhor companheira. Que o seu esposo seja o seu melhor amigo, o seu melhor conselheiro. Aleluia. Que quando acontecer alguma coisa de errado, vocês dois possam olhar para a criança e falar: será que nós estamos preparando esta criança para ser um instrumento de libertação? Ou nós estamos criando o nosso filho que vai precisar ser liberto? Porque quando Deus dá um filho a Manoá e a sua esposa, Deus rompe com a esterilidade. E toda criança que nasceu de um milagre, onde a esterilidade foi rompida, se tornaram grandes homens de Deus. Lembra? As 3 mulheres dos patriarcas eram estéril. Sara era estéril, mas gerou Isaac. Rebeca era estéril, mas gerou Esaú e gerou Jacó. Raquel, ela era o quê? Estéril, mas ela gerou José, ela gerou. Lembra que ela gerou também? É Benoni, filho das minhas dores. José, aí Jacó falou: não, esse é Benjamim, o filho da minha destra, da minha mão direita. Aleluia. Deus rompeu com a esterilidade sempre para que um grande milagre e a história fosse rompida no mundo espiritual. Lembra de Ana, que fazia parte de uma família onde ela era zombada? E ela desejou ardentemente o quê? Um filho. Ela queria um filho, mas Deus queria um profeta. Ela queria um filho, mas Deus queria um sacerdote. Aleluia, aleluia. Ah, meu irmão, eu quero liberar esta palavra de Deus na tua vida. Hoje o anjo não precisa mais aparecer, porque antes o Espírito era dado por medida. Hoje o Espírito Santo habita em você. Aleluia, a natureza de Deus está na tua vida. O Espírito que fala, que sente, que ouve, que vê, está dentro de você, está na tua casa. Aleluia, e o Espírito de Deus está falando na tua direção esta noite. Cuida, aleluia, cuida do que eu coloquei no teu ventre, porque o que eu coloquei no teu ventre não é para você, mas é, aleluia, para glorificar o nome do Senhor. Você não está gerando para você. Eu lembro de Maria. Ela não gerou para ela,
ela gerou para o mundo: o que for nascido de ti salvará o mundo do pecado. Aleluia. Irmãos, Deus nunca vai te pedir nada sem que primeiro Ele te entregue. Consagre seu filho ao Senhor. Entregue o seu filho ao Senhor. Porque você nunca vai ganhar de Deus na graça de dar. Deus tem muito mais para te dar do que você tem para dar a Ele. Lembra de Moisés? Joquebede não aguentou mais segurar o garoto porque o choro era grande. Fez aqui um cesto, betumou o cesto por fora e colocou aonde? No rio Nilo. E o menino foi embora. Ela entregou um menino e Deus devolveu a ela um libertador. Aleluia, aleluia. Ela entregou um menino, mas Deus entregou a ela um libertador, meu irmão. Não importa qual a fase em que você está passando com o seu filho, mas que seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Aleluia. Deus vai levantar um homem do sol na tua casa. Deus vai levantar um homem. Irmãos, e quando você cumpre o propósito de Deus, cumpre aquilo que a Bíblia diz. Ensina a criança no caminho que ela deve andar. E quando for mais tarde, ela não se desviará dele. Sansão deu uma escorregada, pisou na bola. Mas a Bíblia diz que ele matou mais gente na sua morte do que durante a sua vida e cumpriu o propósito que Deus tinha que estabelecer na vida dele. Então, talvez você tenha um filho que foi liberado uma palavra profética e hoje ele está vivendo totalmente o contrário daquilo que foi falado. Sabe o que eu quero te dizer, irmão? Toda profecia, ela vem para confrontar a sua realidade. Só que quando Deus fala, Ele cria. E Deus não começa da frente para trás, Deus começa de trás para frente. Aleluia. Já está tudo pronto, você que não está vendo. Mas o fato de você não estar vendo, não significa que Deus não está fazendo. Então, a sua inquietação não é você perguntar se Deus vai fazer, mas é quando Deus vai fazer e romper, aleluia, com esta opressão que está sobre o seu filho e levantá-lo para trazer neste altar e dar testemunho daquilo que o Senhor tem feito, aleluia, porque a vontade de Deus é que essa casa, que a tua casa, é que a minha casa seja casa de avivamento, onde tenha filhos ungidos, filhos consagrados, homens que ouvem a Deus, mulheres que ouvem a Deus, que são sensíveis para ouvir a voz do Espírito e compartilha do que Deus tem falado com o seu companheiro, e a família será uma família abençoada para a glória de Deus. Se você crê e recebe, libere um lindo aplauso ao Senhor, em nome de Jesus. Pode ser mais forte esse aplauso a Ele? Pode ser mais forte ainda, aleluia! Seja um Manoá, seja um Manoá, aprenda a ouvir a voz de Deus, aleluia!